Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Quinta com Péricles Ramos, o seu programa semanal de estudo da Bíblia aqui no YouTube. Eu estou muito feliz por estar aqui e feliz ainda mais por sua presença. Então, muito obrigado e que tenhamos um belo e lindo programa para a glória de Deus e para crescimento pessoal nosso, né? Mas você sabia que nós temos um encontro também às segundas-feiras? Pois é, segundas-feiras também temos um encontro. É um programa que nós fazemos para a Rádio Novo Tempo, um programa voltado para a família. São pouquinhos minutos, mas você pode acessar a Rádio Novo Tempo ou então pelo canal, aqui nosso próprio canal, né? Péricles Ramos, aí no YouTube, e assistir esse programa. Aproveite o momento e faça a sua inscrição. É muito importante. Senão, não deixe para depois não, porque senão acaba esquecendo. Faça agora, deixe seu comentário, deixe seu like, que é muito importante. Aproveite e coloque também ali no chat a cidade e o estado de onde você está falando. Hoje estou recebendo aqui um amigo já tem um tempinho que ele não esteve aqui conosco, que é o pastor Marcos Freire. Tudo bom, pastor Marcos? Tudo bom, irmão Péricles? Tudo bem, graças a Deus. Estamos bem e uma alegria estar junto contigo novamente. Que bom. Olha só o fundo da parede dele. Olha só. Fala aí, pastor, só para voltar a imagem para o senhor. Tem alguns livros e algumas medalhas ali, né? Essas medalhas são interessantes. Foi por isso que ele esteve aqui no programa falando sobre a saúde, né? E a saúde, como vai? Era o título do programa. Fala um pouquinho, continua ainda praticando bastante esporte, pô? Sim, aqui a gente não para, né? A gente cuida bastante da saúde, né? Cuidando principalmente dos 8 remédios, né? Naturais de Deus dá pra gente, e uma delas é o exercício físico. Eu gosto muito, pratico corrida, pratico natação, pratico ciclismo, né? Sempre estou procurando aí me movimentar, né? A gente não pode ficar parado, né? Você não enferruja, né? Não enferruja. Esse final de semana agora eu tenho uma prova participar de uma meia maratona, no domingo de manhã. Opa, que beleza! Eu vou ficar torcendo por você, tá? Não vou correr não, mas vou estar torcendo. Beleza, obrigado. Tá certo. Pastor, o senhor mudou de distrito, continua no mesmo local? Continuo no Distrito de Toledo, né? Já estou há 3 anos e meio aqui. Conseguimos Opa, fazer, graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, um bom trabalho, e com isso a gente conseguiu dividir o distrito. Então, fizemos um trabalho legal aqui, com as igrejas, reforçando e reformando elas, e hoje nós temos um segundo distrito na cidade. Tem um outro pastor agora dividindo comigo as igrejas da cidade aqui. Então, estamos avançando, estamos indo que para frente. maravilha, hein? E o sonho agora, daqui a alguns anos, é termos um terceiro distrito aqui na cidade. Está crescendo. O Oh, que evangelho está benção. crescendo aqui. Isso é muito bom, muito bom. Mas, pastor, eu sei que o senhor tem redes sociais, não tem? Tenho redes sociais, né? Se o pessoal quiser nos seguir Aproveita aí, agora, pode fazer o merchan. legal. Eu tenho o Instagram, que é @marcos.freires, no plural, né? Tem o YouTube também, que é PR, né? Pastor Marcos Freires, né? E o YouTube, que é Marcos Freires. Então, essas 3 redes sociais, nós estamos ali sempre postando lição da Escola Sabatina, alguma meditação, alguma mensagem, sempre temos alguma coisa ali. Olha, assim como eu pedi para que você se inscrevesse aqui no canal, vá lá e se inscreva no canal dele, porque é muito bom, tem bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo. Isso, a gente tem trabalhado principalmente com a lição da Escola Sabatina. Eu coloco todo dia a lição, o assunto do dia da lição da Escola Sabatina está indo ali.
né? Então, quem quiser acompanhar, e são assuntos teológicos, né? Muito bons, então vale a pena acompanhar. Ótimo. Então aproveite agora, faça sua inscrição, tá bom? Pastor, agora nós queremos ouvir o Senhor trazendo a mensagem, aquela mensagem poderosa lá dos altos céus para nosso coração, tá certo? Mas antes de passar a palavra, vamos fazer uma pequena oração. Então você pode Vamos lá. curvar sua fronte, fechar seus olhos, vamos suplicar as bênçãos de Deus. Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a Tua palavra. Por favor, usa o pastor Marcos Freires para que ele possa trazer uma mensagem do alto trono da graça, que venha nos confortar, nos animar e fortalecer a nossa esperança. Essas bênçãos nós pedimos em Cristo Jesus. Amém. 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 Meu amigo, agora é contigo, viu? Ok, irmão Pérez, muito obrigado pela oportunidade. Os amigos estão aqui conectados com a gente. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite para você. E que Deus abençoe cada um de vocês que estão aí conectados com a gente. Deus trouxe uma mensagem para nós e eu quero pedir para você pegar já sua Bíblia, né? Eu estou com minha Bíblia aqui, ó, e é importante nós estarmos sempre conectados com a palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia e já deixa aberto aí, meu amigo, minha amiga, no livro de Juízes, no capítulo 6 e no capítulo 7. E nós vamos, nessa oportunidade aqui, estudar sobre o povo de Israel e o chamado especial a um homem chamado Gideão. Mas a mensagem nossa de hoje, ela tem um título, e eu coloquei o título chamado Diretamente Proporcional. Quando você pensa nessa frase, né, nessas duas palavras, diretamente proporcional, você já pensa em quê? Com certeza você já pensa em matemática, porque nós aprendemos isso em matemática. E o que é diretamente proporcional em matemática? É quando nós temos algo que vai crescer ou diminuir junto, na proporção. Então, se nós temos algo de um lado, ele diretamente proporcional ao outro lado, ele vai crescer junto, ao contrário do inversamente proporcional, né? Hoje nós vamos aprender que na vida de um cristão, nós precisamos trabalhar com Deus diretamente proporcional. Gideão aprendeu isso. Então, eu quero mostrar para você na palavra de Deus. Porém, quando você pega aí o capítulo 6 de Juízes, você vai observar nos primeiros versos que o povo de Israel, eles haviam feito aquilo que era mal perante Deus, né? Eles fizeram aquilo que não agradara a Deus. E se você pega o verso 1 do capítulo 6, eu vou ler aqui, acompanhe comigo, ele diz assim, ó, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por um período, por 7 anos. Por que Deus os entregou na mão dos midianitas? Porque eram inimigos do povo de Israel. Porque o próprio verso já disse, porque fizeram mal, o que era mal perante o Senhor. E o interessante é que o povo de Israel, irmão Périx e irmãos que estão nos assistindo, eles tinham os altos e baixos, né? O povo de Israel, quando eles estavam no alto, eles estavam bem com Deus, estavam seguindo os caminhos de Deus, estavam bem. Quando eles estavam lá embaixo, é porque eles tinham se afastado de Deus. Esse é um período baixo do povo de Israel. E Deus, não é que Deus seja mau, alguém possa pensar assim, poxa, dá a impressão que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Não. Deus sempre foi bondoso e sempre será, e eternamente será. Só que, às vezes, Deus permite algumas situações para ensinar o seu povo. E isso estava acontecendo com o povo de Israel. E agora, então, os midianitas estavam cercando eles, fazendo eles escravos, indo guerra contra eles. E agora, então, se você pega o capítulo 6, você começa a perceber que os filhos de Deus, que era o povo de Israel, começavam a clamar a Deus, por favor, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor parece que nos abandonou, né? E agora, então, Deus levanta um homem. E agora, a partir do verso 11 em diante, a gente vê que o anjo do Senhor aparece para um homem chamado Gideão. Todas as vezes que o povo de Israel se afastava de Deus, nesse período, Deus levantava um juiz.
E agora, nesse momento, Deus levanta um homem chamado Gideão. E agora, olha só a característica de Gideão que o anjo do Senhor mencionou na Bíblia. Olha só o que diz aí o verso 12. Diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, olha que interessante, o Senhor é contigo, homem valente. Você percebeu a característica que o anjo do Senhor falou para Gideão? Ele falou assim, homem valente, homem valente. Deus, ele já estava enxergando Gideão lá no fundo do coração dele. E sabe qual que era o interessante? Gideão não sabia disso. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Preste atenção no que você vai ver agora nos próximos versos. Se você pega a sua Bíblia aí e vai no verso 14, 15, olha a conversa do anjo do Senhor com Gideão. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Deus estava falando para Gideão, olha, você foi chamado para uma missão especial. Que missão é essa? Livrar o povo de Israel dos midianitas. Interessante que alguns versículos atrás, Deus estava entregando os midianitas, o povo de Israel aos midianitas. Agora, Deus estava procurando alguém para livrar o povo de Israel dos midianitas. Parece meio controverso, né? Mas essa é a forma de Deus trabalhar com a gente. Às vezes ele permite algumas situações para que a gente possa entender que nós estamos nos afastando dos caminhos de Deus. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. E agora, então, Deus levanta um homem valente. Só que, presta atenção, como Gideão se enxergava. Olha só que interessante. Olha o verso 15 agora. Acompanha comigo aí. Juízes, capítulo 6, verso 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Como é que Gideão se enxergava? Gideão se enxergava um homem incapaz de cumprir a missão de Deus. Você compreendeu? Mas o interessante é que nos versos anteriores, Deus falou assim, não, eu estarei contigo, homem valente. Deus estava enxergando o coração, no fundo do coração de Gideão, que ele era um homem muito valente. Gideão não sabia disso. No entanto, que ele disse, não, pode chamar outra pessoa. Eu sou de família pobre, eu sou o menor da minha casa. Como que isso vai acontecer? Olha o verso 16. O verso 16 diz assim, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Que legal. Você percebeu que quando nós estamos com Deus, as barreiras e os problemas tornam-se pequenos? Porque Deus estava falando para Gideão assim, olha, você vai comigo, eu estarei contigo, você vai à frente, você vai ferir e derrotar os midianitas como se fosse um homem só. Ou seja, o problema que era enorme, para Deus se torna muito pequeno. A primeira lição que eu aprendo nesse episódio aqui, a primeira lição é que Deus acreditava em Gideão. Deus conseguia enxergar em Gideão um grande homem, no entanto que ele chamou o homem valente. E essa lição me ensina o seguinte, o Senhor, ele não viu o que Gideão era, mas o Senhor viu o que poderia Gideão se tornar. E não é assim, às vezes, comigo, com você? Às vezes nós nos achamos incapazes de cumprir a missão de Deus, do chamado de Deus, de tomar uma decisão, nos sentimos incapazes. Mas Deus, ele não vê você como você está agora. Deus vê você como você pode se tornar quando você se entrega totalmente nas mãos de Deus. E era isso que Gideão precisava entender e enxergar. Ele não compreendia isso, mas o Senhor ia moldar Gideão, porque Deus tinha uma missão e Deus prometeu, eu estarei contigo. E é isso que Deus faz comigo, com você. E a segunda lição que a gente aprende é que quando Deus nos chama, Deus vai com a gente. De repente, irmão Pérez, eu estou falando para alguém nesse momento que está passando por uma dúvida enorme do chamado de Deus. Sabe o que Deus fala para essa pessoa? Eu estou contigo.
Eu estarei com você, não temas, como diz lá em Isaías 41, não temas, eu estou contigo. E Deus falou isso para Gideão. E agora, então, se você começa a ler o restante da história, nós não temos tempo aqui o suficiente para ler toda a história, mas você precisa pegar sua Bíblia e ler Juízes capítulo 6 todo para você entender. Gideão, então, pede um sinal para o anjo do Senhor. O anjo do Senhor mostra um sinal, ele percebe, você viu ali, você pode perceber no verso 22, viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor falou para Gideão, no verso 23, Pai seja contigo, Gideão, não temas, você não vai morrer. E fique tranquilo, porque eu sou um Senhor de paz, como quando diz o verso 24. Deus estava dizendo diretamente para Gideão, fique tranquilo, não temas, eu estou contigo. De repente você não está tão preparado agora, mas eu vou preparar você. Você fará maravilhas no meu nome. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer fazer maravilhas através de mim e de você. Basta nós aceitarmos o chamado de Cristo Jesus para a nossa vida, que Ele fará o resto. A única coisa que Deus pede para nós é um coração que aceite o chamado de Jesus. E olha só o que aconteceu. Se você pega aí os versos seguintes do capítulo 6, do verso 25 em diante, a gente percebe que Gideão, então, entendeu o chamado de Deus, foi à frente, destruiu os altares de Baal, né, como a gente vê ali no verso 28 em diante do capítulo 6. E a gente percebe lá no verso 34, onde a Bíblia diz que o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Gideão estava sendo preparado para uma grande missão que Deus havia já reservado para ele. E quando nós vamos para o capítulo 7 agora, Deus então pede para Gideão ir agora guerrear os midianitas. Sabe quantos midianitas pertenciam ao exército, o exército deles ali? Aproximadamente 135 mil midianitas. Era um grande exército. Na verdade, era um poderoso exército, era um exército gigantesco. E sabe quantos eram os militares, podemos dizer assim, do exército do povo de Israel, a qual agora Gideão estava à frente? Em torno aí de 35 a 40 mil. Aí você começa a ver a proporção, né, irmão Pérez? E amigo telespectador que está aqui nos assistindo, a proporção, imagina, 35 mil para 135 mil. Eu acho que está meio desproporcional aí. Mas é nesse momento que Deus começa a pegar o desproporcional e colocar diretamente proporcional. E agora, então, Deus pede para Gideão, você conhece a história, ele começa a fazer um teste com os homens do exército, os guerreiros de Gideão, e agora Deus pede para Gideão, fala assim, ó, os tímidos e medrosos, você vai dizer diretamente para eles voltarem para casa, porque nessa batalha não pode ter tímido e não pode ter medroso, porque aquele que acredita em Deus não tem medo de nada. E agora Gideão, então, vai à frente do exército e diz, ó, aquele que está com medo, aquele que está tímido, volta para casa. E quando a gente pega ali a Bíblia diz que muitos voltaram, em torno de 22 mil voltaram para casa. Sabe por que Deus estava fazendo isso? Você vai entender quando você ler agora o capítulo 7, verso 2. Olha só o que Deus disse para Gideão. Eu vou ler aqui para você compreender. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo. Deus está falando assim, o teu exército é grande demais. Olha que coisa, né? A gente está falando de uma proporção de quase 40 mil para 135 mil. A nosso ver, é totalmente desproporcional. Mas Deus falou assim, Gideão, é demais. É demais para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel pode se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus conhecia o coração do povo de Israel. Deus sabia o que poderia acontecer lá na frente. E eles poderiam dizer assim, nós vencemos os midianitas. Nós, com as nossas forças, com a nossa espada, com a nossa lança, nós vencemos os midianitas. E Deus não queria isso do povo. Deus queria que o povo entendesse que ele estava com ele. E a vitória não pertence a nós. A vitória não pertence aos povos de Israel. A vitória pertence somente àquele que está com eles e está conosco, que é Deus.
E agora, então, Deus começa, então, a fazer uma seleção, diminuir literalmente o exército do povo de Israel. E, na primeira empreitada, 22 mil, aí você encontra no verso 3, 22 mil estavam com medo e tímidos e voltaram para casa. Sobraram quanto? O finalzinho do verso 3 diz que 10 mil ficaram. Agora tá bom, hein? Agora 10 mil, será que dá para fazer frente a 135 mil? Sabe o que Deus falou para Gideão? Ainda tem gente demais. Você parou para pensar nisso? Às vezes, sabe, irmão Félix e amigos, os planos de Deus são totalmente diferentes dos nossos planos. Né? A mente de Deus é totalmente diferente da nossa mente, que é uma mente finita, né? Frente a uma mente totalmente infinita de Deus. E agora, então, Deus pede para Gideão fazer um segundo teste ali da água, aquele que se abaixar, lamber, e você conhece muito bem a história, e no final de tudo, ficam quantos? 300 soldados apenas ficaram ali e fizeram como Deus havia feito o teste e pedido. 300 homens. O que você acha? Agora ficou proporcional ou ficou desproporcional? Perante nós, humanos, nós falaríamos o quê? Não tem como, né? Totalmente desproporcional. Imagina 300 contra 135 mil soldados. Se você pega o resto do texto agora, a partir do verso 8, 9, do capítulo 7, estamos agora no capítulo 7, você vai perceber que Deus mostrou para o povo de Israel que com apenas 300 soldados, eles derrotariam os midianitas. E se você ler ali o restante do capítulo 7 até o finalzinho do verso 25, você percebe que o povo de Israel tornou-se um vencedor. Agora, para nós terminarmos aqui, irmão Félix, e com os amigos telespectadores, as últimas lições dessa história fantástica. O que a gente pode aprender também nesse finalzinho dessa história? Sabe, o que Deus vê hoje na minha vida, na sua vida, o que Deus vê em mim, o que Deus vê em você, não precisa determinar o que você será amanhã. Sabe por quê? Porque Deus tem algo melhor para você amanhã. Deus consegue enxergar coisas maravilhosas na minha vida, na sua vida, que Ele pode transformar em você milagrosamente. E, de repente, como eu falei no início, eu estou falando para alguém aqui que não se acha capaz para a missão de Deus. O que você é hoje não precisa determinar o que você será amanhã. Porque nas mãos de Deus, ele pode transformar qualquer coisa, pode transformar qualquer pessoa num grande líder e num grande guerreiro de Deus. Você compreendeu? Se você pega ali o verso 15 do capítulo 7, você percebe que Gideão se transformou um líder nas mãos de Deus. Mas ele foi moldado para isso. Deus transformou Gideão num grande líder, num grande homem, num grande soldado. Mas tudo isso feito pelo poder de Deus, pela transformação que só vem unicamente por Deus. E a última lição que nós tiramos dessa história magnífica, Gideão aprendeu o quê? No final de tudo, Gideão aprendeu que Deus é o fator decisivo diante dos desafios gigantescos. Eu vou repetir para você nunca mais esquecer essa frase. Gideão aprendeu que Deus é o fator decisivo diante dos desafios gigantescos. Sabe por quê? Porque Deus é que dá a vitória. Foi Deus que deu a vitória para o povo de Israel. E hoje, meu amigo e minha amiga, Deus deseja dar as vitórias em nossas mãos, se nós nos colocarmos nas mãos dele. Você entendeu que agora a gente consegue compreender o diretamente proporcional? Deus quer nos dar vitórias se nós colocarmos as nossas lutas, os desafios gigantescos nas mãos dele. E quando nós colocarmos tudo isso nas mãos dele, Deus dará as vitórias nas nossas mãos. Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Que Deus possa realmente fazer você um vitorioso. E nunca se esqueça,
o que você é hoje. Não precisa determinar o que você será amanhã, porque quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus molda a sua vida, Deus molda o seu caráter, Deus faz coisas milagrosas na sua vida e no seu coração, e Deus faz com que os desafios gigantescos que estão à sua frente tornam-se pequenos, porque Deus é o Deus das vitórias. Que Deus abençoe você, assim como Gideão e o povo de Israel foram vitoriosos, porque acreditaram em Deus no passado. Hoje, Deus quer entregar vitórias nas tuas mãos. Que Deus abençoe você nesse dia, nessa noite, nesses momentos, nos teus sonhos, que você possa ser um grande vencedor, em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos orar, né, irmão Pérez? Oremos ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado, porque nós temos essa certeza da tua vitória, a vitória que o Senhor quer proporcionar para cada um de nós. Mesmo que nós nos sentimos pequenos, insignificantes, frente aos desafios da vida, que são gigantescos, mas nós aprendemos hoje que a vitória não vem de nós, a vitória vem do nosso Deus. Então, Senhor, nos ajude, nos faça compreender isso e nos faça vitoriosos no nome precioso e poderoso do nosso Deus. E nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pastor, como é bom saber que não é a quantidade de pessoas que vão nos ajudar a vencer, né? Mas uma pessoa que é o Senhor Jesus Cristo, né? Como é bom saber isso. Amém. Eu fico pensando assim, eram 135 mil soldados contra, bota 40 mil arredondando, né? Já era totalmente desproporcional. Aí vamos mais embora outro tanto. E cada vez a proporção vai ficando totalmente louca, não é isso? Aos olhos desse mundo. Até que fica um pequeno grupo, mas esse grupo tinha um Deus no coração que lhe deu e promoveu a vitória necessária, não é mesmo? Amém, amém. Olha, pastor, muito obrigado por essa mensagem. Que Deus abençoe o senhor, a sua família. E vê se não fica tanto tempo para voltar aqui não, viu? Que nós estamos com saudades, hein? Quando voltar eu sei que vai ter mais medalhas aí, mas não... Não, vamos conversando e vamos combinando. É um prazer, uma alegria falar da palavra de Deus. Estamos juntos. Tá certo, então. Olha, então nós nos encontramos na segunda-feira. Veja bem, você que está aí assistindo, né? Na segunda-feira para o programa da Novo Tempo, né? Tá certo? Às 16h30 da tarde. Mas no nosso programa Quintas com Péricles Ramos é aqui todas as quintas. Então nós temos um encontro marcado na segunda e quinta-feira para mais uma mensagem de poder. Que Deus abençoe você, a sua família, que possam ser resguardados pelo Senhor e que o Senhor da paz, lhe também esperança, esteja contigo todos os dias. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Homens santos inspirados por Deus escreveram a Bíblia para que a palavra chegasse até nós. 1 Pedro 1:21. Assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Desta forma, ela se torna como uma lâmpada para nossos pés e uma luz que ilumina nossos caminhos. Salmo 119, 105. E ao longo de toda a Escritura, o personagem principal é Jesus. Ele mesmo afirmou: examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. João 5,39. Por isso, pregamos a palavra em todo o tempo. 2 Timóteo 4, verso 2. Mensagens de poder.